Que a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração, meu irmão e minha irmã. Eu sou o pastor Esaú Neves, estou aqui para gravar a quinta parte do nosso estudo sobre inteligência sentimental e emocional. A inteligência sentimental e emocional, e um pré-tema que eu coloco aqui é a fuga errada das situações da vida. A fuga errada das situações da vida, porque nós temos coisas nesta vida para fugir e outras para conquistar, e nisso há uma batalha, há uma mistura de sentimento, há um mesclar de situações que, se bobearmos, nós então vamos nos sentir confundidos, desesperançosos e ficaremos até inativos. Eu uso o texto de 1 Tessalonicenses 5:22, que afirma assim, Paulo escrevendo: abstende-vos de toda aparência do mal. Abstende-vos de toda aparência do mal. E como fazer isso? Como abster-se de toda aparência do mal? Levando uma vida de um culto racional e inteligente. Como? Apareceu as situações e o que eu vou fazer é perguntar: isso agrada a Deus? Porque tudo que não agrada a Deus está nos rompendo com Deus. E aí vem o seguinte, as consequências. E as pessoas vão falar que Deus permitiu. Não. Se você perguntar e eu perguntar, nós teremos resposta. Então a pergunta sempre: isso agrada a Deus? Uma pessoa escreveu sobre inteligência sentimental, emocional, a seguinte ideia: defenderás os teus sentimentos e as tuas vontades. Defenderá teus sentimentos e tuas vontades. Se assim não for, é provável que outro tome a iniciativa. Olha o que esse escritor entendeu: que se você não tiver domínio sobre suas vontades e seus sentimentos, por exemplo, eu tenho uma vida tranquila, estou bem, aí surge aquele amor, aquela paixão. Por quê? Para quem? A lógica é pesquisar características morais, características familiares, características social, características de pensamentos financeiros. Por quê? Porque você tem sentimentos, não só o sentimento de amor, mas você também tem as suas vontades. Vontades de ter, vontade de ser, vontade de ir, vontade de vir. E para isso, você tem que pesquisar se os contextos das situações vai ser baseado naquilo que você espera. Então, como cristão, nós temos o sentimento do novo nascimento. A vontade, por exemplo, de sentimentos e vontade. O sentimento do novo nascimento é: eu sou livre no Senhor. Agora eu tenho vontade de conhecer a palavra, viver a palavra, ser obediente à palavra, ter vida da palavra, ser usado no poder da palavra, extrair a vida da palavra em mim, por mim, sobre mim, através de mim. E nós temos vontade de viver a excelência do que Deus nos ensina. E nisso nós já vemos uma verdade: que se eu não defender meus sentimentos e as minhas vontades no reino de espírito, e for me aliando a qualquer jugo, ou for me aliando a qualquer placa religiosa, está na cara que então outros têm o direito de tomar a iniciativa de defender os sentimentos dele e as vontades dele, usando de mim como um instrumento ou um objeto para ele se realizar. É por isso, por exemplo, que existe aí igrejas que não é um ministério que leva a Deus, mas é um ministério de humano para humano, de pessoa para pessoa, que é aquela coisa assim, que as pessoas são presas, manipuladas, dão o seu tudo ali e não o seu tudo para Deus. Por quê? Porque são pessoas que não defendem seus sentimentos e suas vontades. E o meu sentimento, eu já vi pessoas tão presas no sentimento, na sua vontade, que não tem decisões de fugir da aparência do mal, está fazendo a fuga errada da situação. Por exemplo, naquela igreja, o líder não dá oportunidade, o líder nem dá bola, se tiver doente o líder não... Ah, mas eu gosto daquele ambiente. Por causa do sorriso de alguém, porque aquela cadeira do lado direito ele sempre chega, senta ali, costumou estar ali no comunismo. Quem foge
das situações que é para mudar a sua vida, então ele está fugindo de Deus, está fugindo da bênção de Deus, indo para os caminhos da sua escolha, aonde quem vai estar regendo coisas e surgimentos que podem proceder será o inimigo. Então, às vezes nós precisamos mudar a rota da nossa vida, nós temos que tomar uma atitude para crescer. E as pessoas oprimidas, elas vão sofrer desgastes, elas vão sofrer, vamos dizer, temores, vão vivenciar temores paralisantes. Porque surgiu uma situação inesperada, não tem mais ambiente, não tem mais condições, a situação exige uma postura e às vezes essa pessoa, por não estar ciente dos seus sentimentos, não está ciente das suas vontades, viveu em torno de tanta problemas na vida, de tanta dor, de tanto não exercitar suas faculdades interiores, costumou ser manipulada e entre outras circunstâncias, hoje agora essa pessoa está inativa. E essas pessoas que não conseguem tomar decisões com medo do que vai acontecer ou com medo de perder, na verdade o que acontece com elas vamos dizer, elas estão numa natureza de superproteção. E essa superproteção faz parte do ser humano. Só que nós temos que entender o seguinte: todas as possibilidades novas na nossa vida carregadas, vamos dizer, de dor, temores, preocupações. Por quê, irmão? Por quê? Porque nós temos, para tomar um rumo do novo, se despedir, se desprender de coisas velhas, de pessoas velhas, de ambientes, de situações, e ninguém está preparado para querer se desapegar. Mas se não desapegamos de situações, se não quebramos vínculos com situações, também nós não recebemos coisas novas. Para receber a experiência de ser pai de família e mãe de família, Deus desde o início institui: deixará seu pai e sua mãe, ou pelo menos o conceito impositivo deles na sua vida, unir-se à sua mulher e ambos serão independentes, constituirão tudo conforme os seus sentimentos e suas vontades. E se são pessoas que não vivem para Deus, a vontade de Deus, não abstém da aparência do mal, está aí nessas mesclações que tudo é para, entre aspas, para Deus e para o ministério, sem ter projetos próprios, ou tem projetos que é para ele e para a igreja, mas não, na verdade, aquele conhecimento sadio de Deus, mas aquele conhecimento só da lei. Eu não posso pecar e não pode mesmo, e eu tenho que estar correndo e agitado e estar preso também em situações que não deixa ele vivenciar coisas, vamos dizer assim, especiais. Eu gostaria de dizer também para você que a dor é algo coexistente no processo de desapegar e de se despedir. Por exemplo, tem pessoas que ficam imaginando: ai, eu estou com essas pessoas desde a primeira série ou da quinta ou oitava, agora vamos se formar, ficar longe de A, longe de B, porque constituiu aquele ambiente, seja de escola, de diálogo na semana, de trabalho junto, final de semana algumas situações que envolvia um passeio sadio, qualquer situação, outros. Então, a dor é coexistente. Tem pessoas que ficam pensando: meu Deus, agora meu pai e minha mãe estão velhos, e quando eles fecharem os olhos para essa vida? Então, a dor, desde a queda no jardim, é uma situação coexistente no ser humano. E nós temos que aprender a não fazer a fuga errada da vida. Senhor, eu estou vivendo o máximo que eu posso, meu pai e minha mãe, eu não posso fugir do fim, mas tudo lhe pertence, então agora eu vou viver. Surgiu um problema de saúde, eu vou cuidar, mas nunca ficar se atendo ao autoflagelo ou sofrendo por antecipação de pensar em despedida ou situações, mas pensar que um dia vai. Quem são seus pais? Vou evangelizá-los, ou se não quis o Senhor, tenha consciência que você evangelizou, ou se quiser o Senhor, você vai revê-los na eternidade. Que maravilha! E se for o contrário deles não ter querido, pensa: Deus enxugará do meu rosto todas as lágrimas, esse sofrimento eu já não posso viver aqui, porque eu não vou para o céu para viver sofrimento.
já ir vivendo uma vida de consolo no Espírito Santo. E aí todas as pessoas que não conseguem, irmão, encarar a dor, que não conseguem observar a dor e encarar ela pedindo cura, ajuda do Espírito Santo, essas pessoas bloqueiam infinitas oportunidades que a vida queria propor para ele, que a vida queria propor para ela, exatamente por ser uma pessoa inativa, exatamente uma pessoa sem fé. Então nós temos que enfrentar a dor na sua maior proporção. Como? Chegar e falar: Deus, o que me atemorizava é essa atitude que eu tenho que tomar. Eu não posso viver amaziado com alguém que não quer casar comigo e não quer estar na casa do Senhor, e isso estava tirando a minha vida eterna, a minha salvação, os meus direitos, não trata bem meus filhos, seja ele homem ou seja mulher que esteja passando, e o Senhor fala que o Senhor faz com que o solitário viva em família. Então agora eu vou focar, eu vou encarar. Pensa tudo que pode acontecer se você tomar uma atitude da fuga certa dos problemas, de abster-se da aparência do mal, porque até agora você está tendo a fuga errada das situações da vida, esperando ver se Deus vai fazer alguma coisa. Deus não vai te tirar daquilo que você não quer, você tem que fazer a fuga certa, porque a fuga errada é ficar na situação do flagelo, da dor, do sofrimento, da aflição, sem ter uma atitude adulta pelo seu próprio bem. Outra coisa que você tem que ver é que quando nós paramos para focar a dor na sua maior proporção, aí é que nós falamos: então, Espírito Santo, eu entendo que essa dor no fim poderia me levar a uma depressão, uma opressão, mas eu vou fazer com o teu Espírito, porque é pela tua vontade, eu anseio pela tua vontade, eu estou em defesa dos meus sentimentos, das minhas vontades de viver a excelência do Senhor, o projeto do Senhor, o plano do Senhor, a alegria do Senhor como força. Então eu vou me alegrar nessa atitude. Oh, glória! Macassubicandaravia sérvia. Irmão, esses estudos de inteligência sentimental e emocional têm vindo de Deus para a terra. Então nós não temos que fugir, irmãos. Nós temos que ter uma fé e insistir. Nós temos que fugir a fuga certa, fazer a fuga certa e não a fuga errada. A fuga da entrega errada nas circunstâncias da vida e permanecer nela, irmão. Aí nós vamos ver que quando nós conquistamos a grande vitória, cadê a dor? É tipo a mulher grávida. Engravidou, passa umas situações, tal, uns mal-estar, depois vem as constrações, a dor depois que nasce a criança. O prazer da vida, da vitória. Oh, irmão, faz esquecer toda a dor. Então imagine, quando nós conquistamos coisas que nós tínhamos medo, nós vamos ver e vemos, na verdade, que o problema não era a dor de ter abstido da aparência do mal, de ter feito a fuga certa. Na verdade, era mais o medo que causava aflições psicológicas, que resultava até em transtornos físicos, vamos dizer, em distúrbios físicos. No fim, nós vemos que a dor não era nada, baseado na conquista maior daquilo em que tivemos. Então nós temos que ver que, na verdade, o medo é maior do que a dor. E o medo é um alimento forte para o inimigo da dor trazer todos os desgastes. E Deus abra a tua visão e a minha visão neste dia, para que as coisas sejam diferentes. Eu quero te contar uma história sobre a fuga das situações da vida. Jó fala assim, Jó 3,25, o que eu temia me aconteceu, o que eu receava eu estou vivendo. Eu quero usar isso por outro lado. Quando a vida dele virou, deu rompantes inesperáveis. Um homem abençoado na matéria viu tudo queimado. Um homem pai de filhos estava na casa do luto. Um homem, vamos dizer, da saúde de ferro, se coçando com caco de telhas. Então quantas vezes ele pensou, será que eu vou sobreviver? Por que Deus permitiu? Será que eu vou suportar? Aí os seus amigos começam a falar coisas que não eram. Só que Jó tinha duas vantagens para fazer a fuga certa. O diabo não podia apontá-lo diretamente, porque ele não tinha vida de brecha aberta para o diabo.
E os seus amigos, por mais que falassem, quem sabe você pecou contra Deus, mas não poderia falar: Jó, você é um pecador miserável, você já me roubou em negócio, você já me lesou. Os amigos dele não podiam apontar ele. Então observa, por isso Jó persistiu, ainda que ele errou dialogando muito com seus amigos, perdendo tempo, e o Senhor falou: então eu vou te interrogar, já que você gosta de justificar, para ver se ele tinha alguma resposta que ele não teve. No fim ele falou: tudo o Senhor pode, seus pensamentos não podem ser impedidos. Então, baseado nesta ideia, por que Jó prevaleceu no fim? Porque na verdade, no final de todas as coisas veio a vitória maior, a integridade, o crescimento da sua fé. O crescimento da sua fé foi na dor, mas a sua integridade e a sua decisão de permanecer e não voltar. Porque quem recua, irmão, quem faz a fuga errada da vida, tipo, começa a ir para um novo rumo, aí volta aquele tropeço, o amante de novo, e aí ela: mas eu não vou conseguir, volta. Então, na verdade, esta pessoa fez a fuga errada, largou Deus, as promessas de Deus, por aquilo em que a sua vontade e os seus sentimentos eram presos. Então, quando se fala defender sentimentos e vontade, está falando de pessoas livres, que sabem o que Deus quer dele, o que Deus tem para ele, que sabe o que ele quer, os projetos conforme Deus, a vontade espiritual, a vontade moral, sem romper regra. Então, as coisas têm que se enquadrar na sua vida e não ser imposta pelo diabo e pelos homens. Você não foi feito para ser presa de homens. Olha que pela integridade de Jó, que o diabo tentava, mas não podia, que ele não tinha brecha, de provar que Jó andava com ele. E ao mesmo tempo, você olhando para as situações dos amigos não poder falar: para mim você fez, então aquilo atraiu a misericórdia de Deus. E se você estiver fazendo a fuga certa nesse dia, fugindo do embaraço, do pecado, das situações, querendo algo maior, voltar a deixar o domínio próprio do Espírito estar na sua vida, e você ter definido sentimentos, vontades que vão te fazer um cidadão de Deus, um cidadão nessa terra, uma pessoa livre, pode ficar tranquilo, Maderga Facé, que Deus vai operar em ti, sobre ti e através de ti. Então eu oro: Senhor, se essa pessoa tem que quebrar um vínculo neste dia, o Senhor não fez ela para ser, e nem eu, nem ninguém, para ser presa de demônios e nem de homens. Pois se o Filho vos libertar, diz a tua palavra, verdadeiramente sereis livres. Esta pessoa que ora comigo, seja de vício, Senhor amado, químico, seja prostituição, seja o vício de ser manipulado, seja o vício de ser entregue, inativo, quebra todo este mal, perdoa todos os pecados, rasgos escritos de dívida, desarma o principado, a potestade e a legião que estava atuando nesta vida. Faz esta pessoa viver a tua graça, em nome de Jesus. Deus te abençoe.